Hoje, queridos, nós iremos falar sobre o sola fide, ou seja, somente a fé. Gostaria de ler para a nossa meditação neste assunto, que é um dos pilares da reforma protestante, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse assunto, queridos, o sola fide, ele é muito importante. Martinho Lutero disse que a fé é tão importante que ela é como que o alicerce da igreja. Se não há fé, a igreja vira ruínas, né? Ela se desfaz. A fé é um dos pilares da reforma protestante. E hoje nós iremos falar sobre esse assunto tão importante para cada um de nós. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo Jesus. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A fé, ela é muito importante. O texto que nós lemos aqui diz o seguinte, né? Que nós somos justificados por meio da fé. A fé é o meio que Deus usa para que nós possamos crer na obra que Jesus Cristo realizou, na justificação. A história diz que quando Lutero ele termina de subir as escadarias, né, que ele estava fazendo lá as suas penitências, quando ele termina de subir, ele consegue ouvir fortemente dentro do seu coração um dos versículos importantes para ele. Romanos capítulo 1 e o verso 17, o finalzinho, a frase que diz: o justo viverá por fé. E ali ele diz que é como que as portas do paraíso estivessem se aberto para ele, porque ele entendeu que a sua justificação diante de Deus não era pelos méritos humanos, não era pelo que ele fazia, mas era pelo que Jesus Cristo fez. E o necessário para receber essa justificação era a fé. Como diz Romanos capítulo 5 e o verso 1, justificados, pois, mediante a fé. É a fé que vai nos justificar diante de Deus. Nós negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condena o só a fé, possa ser reconhecido como igreja legítima. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64 e o verso de número 6 que todas as nossas justiças perante Deus são como trapo de imundícia. Deixa eu ler aqui pra gente, Isaías capítulo 64 e o verso de número 6 diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, todas as nossas justiças, tudo que nós temos de melhor para que viesse a servir para a nossa salvação, não serve como um trapo de imundícia, não serve para nos justificar diante de Deus. Nós não temos méritos, nós não temos nada de bom para se achegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou salvo, eu quero ser salvo porque eu sou uma pessoa boa, eu quero ser salvo porque eu sou uma pessoa justa, eu quero ser salvo porque eu faço boas obras. Mas a Bíblia diz que todas as nossas melhores obras, todas as nossas melhores justiças perante Deus é como um trapo de imundícia, é como algo que não tem nenhum valor, não serve para que a gente consiga por nós mesmos sermos salvos. E essa foi a grande luta de Martinho Lutero, porque até então ele achava que ele teria que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele teria que fazer boas obras, ele teria que fazer as penitências. Muitas vezes ele se martirizava, dormia às vezes no chão, frio, às vezes por cima de nós de corda e outras coisas mais que ele praticava. Fazia longas viagens como penitência, sempre em busca da salvação, achando que os méritos dele poderiam lhe dar a salvação. Mas chega um dia em que ele começa a ler as Escrituras Sagradas, principalmente o livro de Gálatas e aqui Romanos. Ele começa a estudar sobre a questão da guarda da lei, a questão de você praticar as boas obras. E a Bíblia vai dizer que não é pelas obras, não é pelos méritos humanos, mas é por Cristo Jesus. E aí, um certo dia, ele entende essa mensagem, que aquele que quer ser justo e quer viver de forma justa é pela fé e não pelas obras. E esse foi um grande embate. E aí Lutero, ele começou a entender o Evangelho, porque o Evangelho não trata de nós, o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. As obras não são as nossas, mas são as obras de Cristo Jesus. O que vem para nós não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela é nos outorgada. Cristo é o nosso substituto lá na cruz do Calvário. E essa doutrina da justificação, ela é bem interessante. Nós somos injustos. E pelo fato de nós sermos injustos, o que nós merecemos é a condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Nós merecemos ser condenados, mas nós, através de Cristo Jesus, podemos nos tornarmos justos, ou seja, sermos justificados pela justiça de Cristo Jesus. Cristo, ele tomou o nosso lugar. A justificação é uma das principais doutrinas que o Novo Testamento nos traz. Embora, quando nós estudamos toda a Escritura, começamos a entender que desde Adão, quem quer ser salvo, não pode ser salvo pelas suas obras, mas tem que ser pelas obras de Cristo. É tanto que Deus já promete Cristo lá a Adão em Gênesis capítulo 3 e o verso 15, que da semente da mulher mandaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E era através da justiça desse descendente que o homem poderia se tornar justo.
E aí Jesus, na cruz do Calvário, ele completa essa obra grandiosa. O justo sobe até a cruz para que, através da sua justiça, nós que somos injustos pudéssemos ser justificados. E aí entra uma doutrina muito importante, que é a doutrina da substituição. Cristo nos substituiu. Cristo não é somente o nosso representante, mas Cristo é o nosso substituto. Por quê? Porque quem merecia ir para a cruz éramos nós, porque nós somos merecedores da condenação. Mas como nós não tínhamos condições de ir até a cruz, porque somos pecadores, era necessário alguém tomar o nosso lugar. E esse alguém teria que ser justo, teria que ter condições de fazer tudo aquilo que agrada ao Pai, tudo aquilo que agrada a Deus. E quem seria essa pessoa? Só poderia ser alguém que cumprisse toda a lei, toda a vontade do Pai. E Jesus Cristo, ele cumpre toda a lei. Vai até a cruz e nos substitui. E agora entra outro assunto muito importante, que é a amputação e imputação. Amputação e imputação. O que significa isso? Significa que lá na cruz, Cristo Jesus, que era justo, ele pega a sua justiça e amputa de si, ou seja, tira de si, corta, arranca de si, e imputa em nós. E imputa em nós a sua justiça. E nós, que somos pecadores, Deus, ele amputa o nosso pecado, ele tira de nós o nosso pecado e imputa em Cristo, coloca em Cristo o nosso pecado. Houve aí essa substituição, essa troca. Cristo, que era justo, nos dá a sua justiça para que nos tornemos justos. E Deus pega o nosso pecado e coloca em Cristo, imputa em Cristo na cruz, para que Jesus seja condenado em nosso lugar. Essa é a obra da justificação. Então, a nossa justiça, ela não vem por nós mesmos, mas ela vem pelo sacrifício de Cristo. Então, como é que eu posso receber essa justificação? Como é que eu posso receber se eu não sou justo por mim mesmo? Só através ou mediante a fé. Por isso que Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa justificação. E Ele só é a nossa justificação se nós crermos, se nós entendermos e confiarmos nessa justificação. Se nós lermos aqui 2 Coríntios, que eu acho esse texto maravilhoso, 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 21, diz o seguinte, dá para entender bem. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Cristo Jesus. Cristo, a Bíblia diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós. Quando Cristo vai até a cruz, Ele recebe em si o nosso pecado. Por isso que Deus o condena ali na cruz, porque Ele toma o nosso pecado. Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha
para nós, para aqueles que creem pela fé, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais pecadores perdidos, Ele não vê mais pessoas injustas, mas agora Ele vê pessoas justas ou justificadas pela justiça de Deus que nos foi outorgada por meio de Cristo Jesus. E aí não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Cristo realizou. Logo, nós somos favorecidos. Nós recebemos, através da justificação, a salvação. Não tem como um injusto entrar nos céus. Porque o injusto é uma pessoa que merece a condenação. Então, para a gente ser salvo, para a gente ir para o céu, era necessário que a justiça de Deus estivesse em nós, que fôssemos justos. Era como que Deus tivesse que olhar para a gente e dizer: vocês são justos, vocês podem entrar, porque eu não vejo pecado em vocês. Vocês não estão mais manchados pelo pecado. As roupas de vocês estão limpas. Entrem para a festa, para as bodas do Cordeiro. Mas essa salvação, ela foi adquirida por um grande preço, por uma grande obra, que foi a obra de Cristo. E não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo que nós podemos ser salvos. E aí, quando Lutero entende isso, ele fica maravilhado e começa a pregar essa verdade. E o grande problema da sua época era que a igreja não aceitava essa doutrina. A igreja católica não aceitava, tinha que haver méritos nosso. Eles não aceitavam que, não, eu não tenho como fazer nada, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu tenho que realizar alguma obra para que eu possa receber da parte de Deus a salvação. E por incrível que pareça, irmãos, essa doutrina ainda permanece até hoje. A maioria das religiões, elas se baseiam nas obras para serem salvos. Tem uma determinada religião que diz: sem caridade não há salvação. Ou seja, o que ela está dizendo é que sem obras não há salvação. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. É através das obras de Cristo, não das nossas obras. Então houve esse grande embate no século XVI, porque já vinha se arrastando esse assunto por vários anos, em que os homens achavam que tinham que fazer alguma coisa para ser salvo. Mas aí Lutero, estudando as Escrituras, diz: não, é pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Porque se é pelas obras meritórias dos homens, já não é pelas obras meritórias de Cristo. E se é pelo que nós fazemos, nós não precisamos de Cristo. Se é pelas obras, não é pela graça de Cristo, mas pelo contrário, é pela graça, é por Cristo Jesus. Porque senão não era necessário ou teria sido inútil Jesus Cristo ter subido até a cruz e dado a sua vida. Mas não foi inútil. É a obra que Deus aceita, é o sacrifício que Deus aceita para a nossa salvação, é o sacrifício de Cristo. Se você ainda não tem fé suficiente para crer na sua salvação, que você busque, que você peça a Deus para que Ele abra os seus olhos, assim como abriu os olhos de Lutero, assim como abriu os meus olhos para entender essa doutrina, essa verdade, para entender que a minha salvação não depende de mim, mas dependeu de Cristo. E o meu trabalho é descansar em Deus, é ter fé nele, é crer que Ele é o meu Salvador.
é me entregar a Ele e dizer: Senhor, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tu te tornaste o que eu era para que eu fosse o que Tu és. Tu tomaste as minhas mazelas, Tu tomastes todas as minhas injustiças e me destes a Tua justiça, a ponto de que quando Tu olhas para mim, Tu não mais me vê um homem condenado, mas agora me vês um homem salvo por causa de Cristo. Cristo é o meu substituto. Ao redescobrir e autentificar que o justo viverá pela fé, o frade Martinho Lutero desmentiu um grande dogma, ou seja, uma grande doutrina da Igreja Católica, que trazia o homem como colaborador e cooperador de sua salvação. Logo, favoreceu o fundamento de que ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas sim pela obra de Deus por intermédio de seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Portanto, pode-se proclamar que a salvação é recebida mediante a fé. Compreende-se que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que a gente não vê. A gente espera. Cristo em nós é a esperança da glória. Compreendemos isso. Trata-se da decisão humana em receber de Deus capacidade sobrenatural através do novo nascimento, de modo a reconhecer sua insuficiência de justiça própria e reconhecer a obra de Cristo para a nossa salvação. Jesus cumpriu perfeitamente a lei para que, ao comprovar-se justo, entregasse sua justiça aos homens, que por meio da fé se apropriam dela. Assim sendo, para apropriar-se da oferta de reconciliação com Deus, basta reconhecer que a salvação é um presente gratuito para todos os que o aceitarem. Em conformidade com a doutrina da justificação pela a graça, mediante a fé, nós somos salvos. Que Deus, nessa manhã, aplique a sua palavra, esse assunto tão glorioso, tão maravilhoso, tão importante para nós, sabermos que somos salvos por Cristo Jesus.